Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, igreja. Todo mundo já me conhece, né? Falei que eu tô com nervoso de principiante, que é a primeira vez que eu tô pregando como Nick Poa, né? Mas glória a Deus, vai ser bênção demais. E antes de eu falar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, como que é lindo que é aquilo que o Espírito Santo está construindo, né? Eu não tinha combinado nada com a pastora Gi, e é realmente isso. É noite de nós voltarmos ao início. É isso que o Senhor tem pedido de nós. Eu falei que hoje vai ser um baita palavrão, no bom sentido da palavra. Que se o poder se aperfeiçoar na fraqueza, hoje é o dia que eu me sinto muito fraca, irmãos. Muito fraca. Mas o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Amém? Pregue em tempo e fora de tempo. Então, abra sua Bíblia em Deuteronômios 16, 21 e 22. Eu vou ler na versão NVI. E nós vamos falar da idolatria. A idolatria que impera hoje nos nossos corações. A Bíblia vai falar em Deuteronômio 16, 21 e 22, não ergam nenhum poste sagrado, além do altar que construírem em honra do Senhor, seu Deus. E não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isso é detestável para o Senhor, seu Deus. Ó Pai, aqui está a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, meu Pai, que o altar do Senhor é o nosso coração. E quando, Senhor, a Tua palavra diz para não erguer nenhum poste ídolo, não erguer nenhuma idolatria, é não erguer em nosso coração nada que substitua a Tua presença. Muitas vezes nós achamos que idolatria, Senhor, é se prostrar diante de uma imagem, mas muitas vezes a idolatria está dentro do nosso coração. Passamos a ser adoradores de homens, passamos a ser adoradores de instituições, de sistemas, meu Pai. Passamos a ser adoradores de dinheiro, Senhor. Passamos a ser adoradores de preferências, meu Pai. Nos perdoa, Senhor. Que nesta noite, Pai, a Tua palavra, que ela é viva e eficaz, ela é tão penetrante como uma faca de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito. Que ela venha dividir a nossa alma e nosso espírito, ao ponto de nós entregarmos tudo aquilo que anda oculto no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa palavra, queridos, o Senhor me deu em 2009. Quando eu ainda era líder de um GC, lá em BH. Só que tem palavras que elas são tão preciosas que a gente tem que pregá-las de vez em quando. Amém? Quem é pastor, quem é líder de GC sabe, né? Às vezes você tem ali uma mensagem do tema livre, aí o Senhor fala assim, você tem que falar ela de novo, é ou não é? No pastoreio é a mesma coisa, nós temos que falar de novo, para que nós possamos o quê? Ser íntegros diante do Senhor. Então, o tema dessa mensagem é limpeza completa, gera entrega profunda. E durante 350 anos depois da morte de Salomão, o povo de Judá batalhou contra a idolatria. Eu gostaria que colocasse ali o primeiro projetor, não é aula, tá, de seminário teológico, mas eu gostaria de explicar para vocês. Passa o próximo para eu explicar primeiro. Pode passar o próximo. Quem já ouviu falar de Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel, e logo após Saul veio o rei Davi, e logo depois de Davi veio Salomão. Nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer o que aconteceu, de Gênesis a Apocalipse. É muito mais que você decorar versículo, é muito mais que você decorar livro, você tem que ter a história dentro de você. Então, antes era um reino unificado. Era Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, foram divididos os reinos entre Judá e Israel. Reino do norte e reino do sul. Volta no primeiro, por favor. Depois eu peço para vir nesse de novo. Isso. Está um pouquinho embaçado, mas está dando para vocês verem? Então, Jeroboão, reino do norte. 10 tribos foram para o reino do norte. E 2 tribos ficaram para o reino do sul. Roboão, descendência de Davi, uma tribo, e Judá e Benjamim. Jesus é da tribo de quê? De Judá, dos improváveis. Jesus foi da menor tribo.
Então, infelizmente, houve essa divisão, o que ocasionou muitos malefícios para o povo de Deus. Quem aqui já ouviu falar, e os altos não foram tirados? E os altos não foram tirados. Nós vamos entender o que são esses altos. Agora vai para o próximo. Olha aqueles reis ali, do reino do norte e reino do sul. Então, os reis de Judá foram maus. Asa e Josafá foram bons. Quem já ouviu falar de Asa e Josafá? Foram os únicos. Depois foi muito mal, Atalia, Joás, razoável, Amazias, Uzias. Reis de Israel, Jeroboão, mal. Omri, que foi o pai de Acabe, muito mal. E Acabe, o pior. Acabe era esposo de quem? De Jezabel. Da Jeza. Quem governava, na verdade, era Jezabel. Acabe era só marionete. Mal. Qualquer semelhança aos dias de hoje não é mera coincidência. Os dias são maus. E muitas vezes quem está à frente, como representante do Evangelho, tem um coração distorcido, tem um coração mau diante do Senhor. Essa história você pode ler em 1ª e 2ª Reis, fica de dever de casa, e 2ª Crônicas. Você vai ver que o povo sempre vacilava entre fazer o que era bom e fazer o que era mal diante do Senhor. Pode deixar nesse aí. Então, nosso Deus é um Deus organizado, e Ele definia pessoas que teriam funções especiais no louvor, na adoração, no serviço à casa do Senhor. Não se fazia de qualquer maneira. Tinha pessoas específicas para fazerem coisas específicas. Por isso que na casa do Senhor tem que ser com ordem e decência. Você não pode chegar na igreja e simplesmente orando pelo outro, porque você vai ter que passar pelo seu processo primeiro. Você tem que passar pelo seu processo de cura, de libertação, de entendimento, para que você possa derramar sobre a vida de outra pessoa. Pelo menos aqui em Niquipoa tem sido assim. Você, para servir aqui no altar, você passa pela escola de ministros, porque nós não entendemos que não é de qualquer maneira que se sobe. Para você ser um líder de GC, você passa por um treinamento, você passa por um acompanhamento. Para você servir no Ministério Sentinela, você passa por treinamento, você passa por acompanhamento, porque nós não entendemos que a obra do Senhor não pode ser feita de qualquer maneira. Zelo pela obra. Estão se perdendo o zelo pela casa de Deus. Sabe quem dá um banho na gente? Os católicos. Você já viu o católico falando alto dentro da igreja? Você já conseguiu entrar num banheiro da igreja católica? Não tem, eles não vão. Você já viu se católico ficar levantando toda hora para beber água? Não, porque eles têm reverência. Eles têm reverência. Nós temos que voltar a ter reverência com a casa de Deus. Nós temos que voltar a ter zelo pela casa de Deus, a ter zelo pelas coisas de Deus, para a gente não se tornar isso aqui, ó. Porque vai chegar a nossa vez, que os anjos vão falar a nosso respeito. E o que eles vão falar? Ah, até fez o que era bom, mas... Será que vai ter um mas? Olha, entre as coisas proibidas estava adoração a outros deuses, está lá em Êxodo 20, imagens e colunas. Como essa pregação tem muitos versículos, me pede lá no grupo de voluntários que eu posto a pregação, ok? Postes, ídolos, colunas e árvores junto ao altar do Senhor, está em Deuteronômio 16. Sacrifícios em lugares não autorizados por Deus. Deuteronômio 16, 2, 16. Então, o livro de Deuteronômios, ele contém um último discurso de Moisés. A primeira tarefa do povo que viria depois de Moisés, que estava sendo liderado por Josué, era destruir os altares de outros deuses. Enquanto aquele povo estava no deserto, naqueles 40 anos, quem sustentava era Deus. Eles não plantavam, eles não colhiam, plantavam, colhiam. Eles eram sustentados pelo quê? Pelo maná. Mas quando chegou a terra, Canaã prometida, Deus falou assim, entra agora e seja feliz.
Não, Deus falou, conquiste-a. Agora é a sua vez de conquistar. Agora é sua vez de abandonar. Agora é sua vez de fazer aquilo que eu ensinei. Vai lá em 1 Samuel 15, 22. E aquele povo, ele aprendeu a entregar holocaustos para o Senhor. E nós ainda temos que entregar holocaustos para o Senhor. Alessandra, mas a gente está no tempo da graça. Eu vou te mostrar o que é o nosso holocausto hoje. 1 Samuel 15, 22. Uma passagem muito conhecida. Ele vai dizer: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. Pessoal, santidade, sinceridade e obediência continua sendo pré-requisito para entrar no céu. Continua sendo. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer maneira. Nós não podemos falar, levantar as nossas mãos, falamos que adoramos ao Senhor e vivermos a nossa vida como o resto do mundo vive. Nós temos que ser separados, voltar à essência. Porque os dias são maus, e vou te falar, vai ficar cada vez pior. Porque você sabe, muitos sabem que eu acredito ainda na igreja brasileira perseguida. Os dias são maus. E o povo tem brincado de ser crente. Tem brincado de ser crente. Então o melhor é obedecer ao Senhor. Obedecer. Quantas igrejas estão assim hoje? Não ensinando a verdadeira palavra. Olha esse silêncio. Eu falo que é um silêncio ensurdecedor. Sabe por quê? Vocês estão sendo exortados. Não por mim, por Deus, porque Deus corrige aquele a quem ama. Não se tem muito isso mais nas igrejas. É só vencer. Vamos lá, você vai conseguir. Deus é contigo, você é o ponto fraco de Deus. É só essas coisas. E sabe, quando chegar naquele dia, eu não quero ouvir aquela frase: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Mas eu preguei no teu nome. Eu falei de você, Jesus. Eu preguei no teu nome. Eu visitei os enfermos. Eu ajudei as viúvas, ajudei os órfãos. E Jesus vai falar: aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. O Senhor não está interessado naquilo que você faz, e sim por que você faz. Por que você faz? Nós temos que parar de pregar menos sermãos em que as pessoas saem alegres e pregar mais sermãos que nos faz baixar as nossas cabeças. E nos faz trazer mudanças de vida. Novidade de vida. É isso que transforma. É a palavra, não é a minha opinião, o que eu deixei de achar, as minhas preferências. Não, é a palavra de Deus que gera transformação. É só a palavra. Porque senão é palestra, é show. E tem muitas pessoas com altares no seu coração. A gente tem que parar de colocar a nossa confiança em homens. Para de colocar a sua confiança em pastor, em igreja, em líder, em amizade. Por quê? Porque eles vão te decepcionar e você vai decepcioná-los. E quando isso acontecer, e se você não estiver pronto, o seu coração vai se azedar. E você vai se afastar da vontade de Deus. E você vai ficar balançado por qualquer vento de doutrina. Porque a sua casa deixou de ser firmado na rocha e passou a ser firmado em areia, em opiniões, em pessoas. Você não consegue, vem o dia mau e você sucumbe. Você desvia, você sai da rota. Não tem problema você ficar triste.
Não tem problema você chorar. A Bíblia fala que Jesus chorou, mas o problema é o seu coração se desviar. Começar a olhar para os lados. Começar a olhar para a direita e pela esquerda. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, uma coisa só eu faço. Deixo para trás as coisas que ficam e prossigo para as que estão diante de mim. Queridos, deixa eu te contar uma coisa. O que é certo, continua certo, ainda que ninguém esteja fazendo. O que é errado, continua errado, ainda que todos estejam fazendo. Era assim no tempo do Reino do Norte e do Reino do Sul. Mateus 12, 34, Jesus vai falar que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Jesus era bem moderado quando ele pregava. Ele começava, raça de víboras. Como vós dizeis boas coisas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E lá em Gálatas 5:9 vai dizer, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento, o que está dizendo? Uma sementinha do mal plantada na hora certa no teu coração, ela vai germinar e vai te tirar dos caminhos de Deus, mesmo frequentando igreja. Quem está entendendo? Mesmo frequentando igreja. Aquele povo nunca deixou de ser o povo de Deus. Sim ou não? Mas eles agradavam a Deus? Não. Não. Os autos do nosso coração hoje são aqueles pecados que nós não confessamos. São aqueles pecados que nós cultivamos. São aquelas mazelas que nós insistimos em ficar agarrado com ela, de não confessar, de não soltar, porque dói. Porque dói. Porque no tempo da graça, não é só rituais e todas aquelas formas que Deus ensinou para que o caminho do Senhor fosse cumprido. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Porque a cruz nunca foi plano B. A lei servia de guia para ter a consciência do que era certo e do que era errado. A graça nos custa muito mais, vai te custar a sua vida. Vai te custar o seu lazer. Vai te custar o seu entretenimento. Vai te custar tudo que você é, tudo que você tem. E se você não está disposto a esse evangelho, é melhor você parar. E sair dessa fila de quem está entregando tudo. Senão vai sobrar para você. Lembra de Ananias e Safira? Nós temos que estar dispostos a entregar tudo para Ele. Tudo. E dói entregar tudo. Essa noite nós vamos fazer isso. Deus vai vasculhar o seu coração. Ele já está fazendo isso. Abre em 1 Reis 14, 23. Aqui vai falar que quando Salomão, o pai de Roboão, morreu, quiser deixar naquele lá dos reis, isso. Deus dividiu o reino em duas partes, reino do norte e reino do sul, ok? Durante o reinado dele, o povo se desenvolveu em várias práticas condenadas por Deus. Vamos começar a ver. Está lá em 1 Reis 14, 23 e 24. Porque também eles edificaram altos, e estátuas e imagens de Aserá, sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme a todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Esse jovem rei Roboão, ele deu ouvido aos conselhos de amigos deles, que eram jovens como ele, que eram inconsequentes como ele. Ao invés de ele dar ouvidos aos anciões, aqueles que andavam perto, aqueles que sabiam como fazer a lei do Senhor funcionar, ele não quis saber disso. Ele desonrou os anciãos. E ele ouviu aqueles amigos dele que pensavam como ele.
E o reino que seu pai Salomão construiu foi destruído. Como eu mostrei para vocês, 10 das 12 tribos de Israel se fragmentaram completamente.